Irmãos, está vendo a palavra do Senhor em Lucas 16. A partir do versículo 19, Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora, um mendigo deitado, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No ar se ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro, que molhe na água a ponta do meu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de quem tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre vós, nós e vós, está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Tenho 5 irmãos, para que dês testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu-lhe: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, onde se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que anuncie, que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Pai bendito, agradecemos ao Senhor por esta palavra, Senhor. Uma palavra tão poderosa, meu Deus. Uma palavra que criou os céus eternos. Um registro da tua palavra, Senhor. O próprio Jesus aqui faz uma comparação, uma advertência para nós, a preparar para a eternidade, antes que seja tarde demais. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria falar um pouco com os irmãos aqui a respeito de uma oração, né, fora de tempo, uma oração no inferno. Já pensou alguém orando no inferno? Uma oração fora de tempo. Eu entendo assim, amados, que o ser humano ele tem a vida toda para ele poder preparar para a eternidade. E muitos estão levando a vida, como esse rico aqui, comendo, bebendo, divertindo, aproveitando a vida e fazendo tudo o que deve e não deve. E não está nem aí, como, digamos, nunca iria morrer. Não é isso mesmo? Então as pessoas, tem muitas pessoas vivendo a vida dessa forma. Não têm o temor de Deus e vivem como nunca irão se morrer um dia. Então aqui a gente consegue pegar esse homem curtindo a sua vida, aproveitando o máximo que ele podia, só que ele morre. Ele morre, e o seu sepultamento, creio que foi maiores honras, né? Enquanto Lázaro, o que dá de entender que parece que esses cães mesmo, já que lambia a úlcera dele, quando ele morre, parece que os cães mesmo comeram o corpo dele, pronto, e acabou. Entendeu? Porque os cães já comiam os machucados dele. Imagina bem, na mesma machucado dele, ele morrendo. Então, possivelmente, os próprios cães dilaceraram o corpo dele, enquanto o outro foi sepultado, né, em 1000 honrarias. Só que agora chega aqui na eternidade, e ele começa agora fazer uma oração. Pode observar bem aí no versículo no versículo 23, ele estando no inferno, ele ergue os olhos para o seio de Abraão e vê, e consegue ver de longe Abraão e Lázaro. Enquanto estava na terra aqui, ele não via Abraão e nem Lázaro, né? Ele não enxergava as cores de Deus. Mas quando ele está no inferno, ele começa a ver. Então ele diz: olha, tem misericórdia de mim. Começa a clamar, ele começa a orar, só que uma oração fora de Deus. Por quê? Ele já morreu, ele já está na eternidade. E eu posso pensar, assim, irmãos, que nessa hora muitas orações estão sendo feitas lá no inferno nessa hora.
Porque as pessoas que morreram estão em estado de consciência em algum lugar, preparando para o juízo final. Já estão começando a ser atormentadas, principalmente as pessoas que morreram sem Cristo. Eu posso ter nessa hora o tanto de almas que estão lembrando das pessoas aqui da terra, que brincadeira, tá? Ei, gente, o que está acontecendo lá? Ah, se eu pudesse lá voltar, falar para os meus filhos, para o meu pai, para a minha mãe. Ei, cara, bateu aquele carro, tomei aquela facada, levei aquele tiro. Aí eu estou aqui agora. Ah, se eu pudesse voltar lá. Primeiramente aqui ele clama por água, né? Ele precisava de refrescar a língua dele. Ele estava sendo atormentado numa chama. Essa chama é a ira de Deus. Então ele diz, olha, se tivesse um pouquinho, se Lázaro pudesse vir aqui, molhar só a ponta do meu dedo, para que eu pudesse refrescar a minha língua, estaria bom. Mas ó, água lá, zero. Não tem água para poder refrescar as chamas da ira de Deus. Então eu começo a pensar assim, ah, se eu pudesse ter um alívio, um pouquinho do meu sofrimento aqui. É a sua oração inicial, uma oração fora de tempo, porque ele está morto. Ele não aproveitou quando Jesus disse que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. E Jeremias diz que terminou a cega e findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. A pessoa tem a oportunidade de se arrepender e não se arrepende, e parte para a eternidade sem ter um encontro com Cristo. É isso mesmo. Então Jesus diz, olha, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem. Tem os conselhos de Salomão, né? Que a gente, tudo quanto te vier para fazer as suas mãos, faça segundo a sua força. Para o além onde tu vais, não tem ciência, não tem trabalho algum. Então assim, ele partiu, chega lá no inferno preocupado e começa a orar. Ele começa a clamar para Abraão. Primeiro ele pede para dar uma aliviada na pena dele. Não teve sucesso. Mas agora ele começa aqui a dizer o seguinte, olha, então eu vou te rogar então, já que não tem jeito de aliviar a minha pena um pouco, eu preciso que o senhor mande Lázaro lá na casa do meu pai, porque olha, eu tenho 5 irmãos que estão lá. Eu entendo, irmãos, que esses 5 irmãos é a ideia de pessoas que não preocupam em preparar para a eternidade. Está levando a vida, é o orgulho, é um dos irmãos dele, a soberba, outro irmão, a preguiça, a mentira, e aqueles que deixam sempre no acaso. Esses 5 irmãos deles está tudo por aí. Irmãos, tem pessoas que não estão preocupando nenhum com a alma, estão preocupando só com o hoje. Vamos comer, vamos beber e vamos aproveitar que amanhã a gente morre mesmo. Então ele diz o seguinte, olha, por quê? Manda Lázaro lá. Eu tenho 5 irmãos e Lázaro vai dar um testemunho lá, para que eles não venham para este lugar de tormento que eu estou. Então, pai Abraão, fala com Lázaro para dar um recado na casa do meu pai, que eu estou sofrendo aqui, tá? Deixa eu dar um testemunho lá. Então Abraão diz o seguinte, olha, lá tem Moisés e tem os profetas, tem a palavra de Deus. Se o pessoal não está ouvindo a lei que é Moisés e a palavra que saiu da minha boca, eles vão ouvir o morto que ressuscita? Você entendeu? Então se a pessoa não está ouvindo a palavra de Deus, por causa desse irmãos que eu sempre falo, eu não tenho preocupação de trazer gente na igreja aqui que foi curado, ex-defunto, eu não preocupo isso não, irmãos. Concordou? Entendeu, irmão Zé Vieira? Pessoa que foi curada no câncer, não sei o que, trazer para dar um testemunho. Irmãos, eu não trago. Para mim a palavra de Deus, ela tem poder. Você entendeu? Ela tem o poder, gente. Se uma pessoa gastar, para ele ter fé, para ver que a pessoa foi curada, por que eu não creio? Não é o Espírito Santo que faz a obra da pessoa? Não tem a Bíblia que é a palavra de Deus? Não tem os milagres que Jesus fez? Será que os milagres que Jesus fez não é o suficiente para a pessoa converter? Para a gente poder entender isso, então o próprio Brasil lá tem a lei, tem Moisés, tem os profetas. Se esses indivíduos, aí está dizendo, olha, se não ouvem a Moisés, versículo 31, e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, irmãos, tem tantas pessoas buscando sinais, e tem tantas pessoas usando curas para poder pregar o Evangelho. A gente precisa entender, irmãos,
que quando o apóstolo João diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5,12. Então a palavra de Deus foi escrita para quê? Para mostrar o que Jesus fez. E Jesus mesmo diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então assim, não adianta as pessoas quererem entender isso. Não, eu não tenho essa preocupação de trazer a pessoa que foi curada, para trazer para a igreja, para trazer para a bênção. Para quê? Irmãos, eu entendo que na época de Elias tinha poucas viúvas e só uma viúva foi abençoada. Eu entendo que na época de Jesus tinha muitos leprosos, somente 10 foram abençoados. Tinha muitos homens baixinhos, mas só Zaqueu foi abençoado. Tinha muitas mulheres com fluxo de sangue, mas somente aquela mulher. Eu creio que muitas mulheres buscavam água como uma mulher samaritana. A gente não sabe o nome dela, mas só aquela mulher teve encontro com Cristo e teve aquele momento singular com Ele. Então a gente precisa ter esse entendimento da palavra de Deus, irmãos, que a palavra de Deus é pura, ela é verdadeira, e quem faz a obra em nós é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então a gente não precisa ficar andando atrás dessas coisas. Então o rico, já estava acostumado com esse movimento. Não é isso mesmo? Nossa, olha, já que não pode aliviar minha pena aqui no inferno, tem 5 irmãos meu lá, que estão levando a vida como eu mesmo levava. Manda eles lá então. Ele estava tendo persistência. Não, se o pessoal, imagine bem, você acha que se eles não ouvem a Moisés, se eles não ouvem a minha palavra, como vão ouvir alguém que ressuscite dentre os mortos? Então, meus amados, é a oportunidade de a gente estar buscando o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, reconcilie com Deus, volte para Deus. Aquilo que Amós 4,12 diz: portanto assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepare-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então muitas coisas como aconteceu na vida do mendigo, e ele partiu para o gozo eterno, sofreu aqui, enquanto o outro teve muitas regalias, teve uma vida perversa, uma vida desregrada, ele foi para o inferno. Então assim, é uma oportunidade que todo ser humano tem, de ter um encontro com Cristo, de buscar, de orar no tempo exato, né? De orar enquanto está vivo, porque depois que parte para a eternidade, amados, não adianta ficar orando no inferno, ficar lembrando as pessoas. Como eu disse, nessa hora deve ter muitos parentes, talvez até parentes meus, né, orando lá no inferno. Muitas pessoas que eu conheci estão lá no inferno, estão orando, mas o que adianta? Já terminou o tempo dele. Então assim, amados, e a morte ela vem para todos. O que o ser humano precisa de estar é preparado para entrar na eternidade e buscar o Senhor enquanto está aqui na terra, enquanto tem vida. Então, por dar a gente reconciliar, manter comunhão com Deus, caminhar com Deus, para que na eternidade nós possamos estar, né, aqui, ter um encontro com Cristo, viver uma vida santa, e a gente entendendo que através da morte de Cristo nós iremos morar no céu, e a gente vai poder ver Lázaro, ver Abraão e poder estar tranquilo. Que Deus abençoe, irmãos, que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado aqui neste mundo, antes que seja tarde demais, porque para muitas pessoas, meus amados, um dia será tarde demais. Que Deus nos abençoe.